Muito boa noite, senhoras e senhores, muito boa noite a todo o público telespectador, 00:30, estamos chegando aqui hoje um bocadinho mais tarde. Os senhores acompanharam até pouco tempo aí o debate dos presidenciáveis do Santos Futebol Clube, debate que terminou há pouco tempo e, evidentemente, talvez os senhores já consigam agora saber em quem votar, o que tiraram de bom ou de ruim, né? Enfim, um debate que eu concebo como aclarador, pelo menos na minha opinião. Estamos aqui ao vivo, Flávio Antunes integra a nossa mesa daqui com a gente. Companheiro Vladimir Matos, já chegou de viagem, né, Vlad? Cheguei segunda-feira. Você chegou quando? Segunda-feira de manhã. Que coisa, ele vai e vem, como eu vou para Itanhaém, ele vai para o exterior, que coisa impressionante. Ao meu lado está aqui o companheiro Ricardo Pérez, jornalista que integra a mesa, e comigo aqui, companheiro jornalista, nosso querido Odir Cunha. Até é bom que Odir compareça aqui para tirar alguma dúvida, né, que nós podemos ter antagonismos filosóficos, mas no setor profissional sempre nos respeitamos, evidentemente, ainda que com filosofias diferentes, né, Odir? Boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, Armando. Muito obrigado pelo convite. Vladimir, Flávio, Ricardo Pérez. Estava, nesse momento, assistindo esse debate, acompanhando. Falam que você, às vezes, me dá umas alfinetadas, mas eu entendo. Eu acho que, como você falou, nós gostamos do Santos, talvez tenhamos visões diferentes, né? Eu acho que um clube como o Santos, que passava 3 meses por ano viajando no tempo do Atier Jorge Cury, e isso não era cobrado pelo Santista de Santos. Pelé chegou a ficar 8 meses sem jogar na Vila Belmiro, porque hoje há tanta cobrança e há essa divisão. Eu acho que essa divisão interessa até um velho ditado, dividir para reinar. Essa divisão interessa a quem continua usufruindo do Santos e para poder manter o poder no Santos, tem de, com perdão da palavra, reduzir o tamanho do Santos, reduzir geograficamente. Eu sei que você já ironizou algo que eu falei, da Coca-Cola, que a Coca-Cola, que é uma marca mundial como o Santos, ela não diz, quer tomar uma Coca-Cola? Vem até Atlanta, que Atlanta é a sede da Coca-Cola. Não, ela tem fábricas no mundo todo, as maiores estão no México, em Jundiaí. E o Santos, eu acho que é assim, aprendi a gostar do Santos assim. Sou santista de São Paulo, há 1.200.000 santistas em São Paulo. Com esses livros que eu fiz, eu pude rodar boa parte do país, onde a gente ia, encontrava um santista, eu vou dizer, mesmo santistas que moram muito longe da Vila Belmiro, que não sabem onde fica o Canal 2, o Canal 1, a praia de Gonzaga, eles às vezes são mais apaixonados pelo Santos do que nós. Um deles, o Adriano Reisenberg, que mora em Curitiba e morava em Pato Branco, ele tem uma frase que a gente pode até usar. Ele dizia, assim como todo árabe, antes de morrer, tem de ir a Meca, todo santista, antes de morrer, tem de vir a Vila Belmiro. Então, o cara mora lá em Boa Vista, em Belém. Então, eu acho que as coisas... desculpa se eu estou me alongando, mas você está me dando essa chance, né, depois de tanto tempo, de vir aqui, de te abraçar, de reconhecer a importância que você tem como formador de opinião. Até brinquei ali fora que você é o Hernani Franco dos nossos tempos. Obrigado. Sem dúvida alguma. E eu sempre respeitei muitos colegas, mesmo às vezes divergindo de opinião, né? O Santos é universal. O Santos precisa de receita. O Pérez, desculpa falar do Pérez, não quero fazer nenhuma propaganda política aqui, mas o Pérez já falou que o Santos tem quase $500 milhão de dívidas e no último debate, não de hoje, da semana anterior, ele foi chamado de mentiroso pelo presidente, né, Modesto Roma, que disse que a dívida era só 200 milhões. Infelizmente, não é só 200 milhões, é realmente 460 milhões. Ou seja, o Santos está numa fase quase falimentar. E se nós analisarmos friamente, faz de conta que eu moro aqui em Santos, que aliás é um sonho. 2015 o Santos foi bem, jogou bem, acho que Lucas Lima naquele ano foi o melhor jogador brasileiro, enfim. 2016 já caiu um pouco e 2017, o último jogo foi sintomático, eu acho. O Santos jogou na Vila Belmiro contra um time praticamente rebaixado, o Avaí. Se ganhasse, seria o segundo colocado e teria um prêmio de 11 milhões de reais da CBF. E não conseguiu ganhar do Avaí, empatou.
e perdeu 3.700.000 em um jogo. Se o presidente fosse Rubens Quintas Ovalle, com aquela teoria que ele usou muito bem com os meninos da Vila, de dar uma parte da renda para os meninos, se ele oferecesse um prêmio de 100 mil reais para cada jogador, será que o Santos não teria comido a grama para ganhar aquele jogo? Eu acho que pelo que eles ganham, eles têm a obrigação de correr, né, Odir? Eu concordo. Estou dizendo que ganham muito Não, bem. concordo plenamente com você, eu concordo, mas há rumores de que já havia salários atrasados, direitos de imagem atrasados. Não acho que são só rumores, não acho que o empresário do Ricardo Oliveira iria falar isso para a imprensa, porque ele iria falar e ainda definir 4 meses. Agora, o Santos tecnicamente está numa decrescente, as dívidas aumentaram muito, então há essa preocupação. Só para concluir, quando o presidente Modesto Roma compareceu à primeira reunião do Conselho Deliberativo dessa gestão, estava lá, você também, como conselheiro, ele disse a mim, Odir, eu vou fazer uma gestão transparente e para todos os santistas. Eu lembro que eu disse a ele, então, eu nem serei oposição, porque o senhor vai fazer o que a gente quer. O senhor vai fazer uma gestão para todos os santistas e transparente. Só que, infelizmente, 3 meses depois, nós já percebimos que não haveria transparência, tanto é que o balanço de 2015 foi reprovado pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho Deliberativo, algo que não foi explicado até hoje, porque houve uma ação do conselheiro Celso Pires e melou, né, como se diz. Até agora não houve uma explicação, acho isso gravíssimo, que foi a primeira vez que eu me lembro, não sei, talvez você, Armando, tenha mais experiência e conheça um outro caso, mas eu não me lembro de que um ano de balanço do Santos tenha sido reprovado. Vários. Já? O Conselho Deliberativo do Santos, o Conselho do Marcelo, que aprovou as contas do Samir, o Conselho do Samir, que aprovou as contas do Códia, o Conselho... É muito difícil, mas você está dizendo, um conselho reprovou as contas do outro presidente, mas não no mesmo presidente. Mas dentro de um sistema diferente que... Antigamente o conselho não era subdividido. Hoje, com o novo critério de composição do Conselho Deliberativo, a possibilidade de rejeição das contas é muito maior. Diria para você que hoje é muito mais difícil que um presidente faça o que ele fazia antigamente. E até queria emendar com um comentário que você fez, eu costumo dizer o seguinte, da mesma forma que o superávit por si não significa absolutamente nada, né, porque você pode ter um resultado superavitário e não ter um centavo em caixa, né? Eu também, nesse ponto, o Armando sabe que eu sou uma pessoa que faço parte, inclusive, do conselho, apoio a chapa do Andrés, né? Mas eu também acho que não se deve dar a dimensão que está sendo dada à dívida do Santos Futebol Clube. Por quê? Uma coisa é você dever R$500 milhão, que é uma quantia considerável, mas que será paga ao longo do tempo, do que eu ter 200 milhões para pagar no mês seguinte. Então, eu acho que quando nós pegamos a questão números do Santos Futebol Clube, eu acho que a gente precisa ser cauteloso para não ser injusto, né? Como eu disse, é o seguinte, eu acho, da mesma forma que eu acho que o presidente não deveria se valer do tal superávit, né, para defender sua gestão, nós também não podemos acusá-lo simplesmente pelos 500 milhões da dívida, porque, queira ou não queira, foi negociado com o Profut e isso vai ser pago ao longo do ano, porque você imagina a dívida do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, que era do próprio Corinthians, e do Palmeiras, que todos, acho que foi o Palmeiras, foi o único que não aderiu ao Profut, né? Mas eu acho que a gente tem que ser cuidadoso na questão do Santos Futebol Clube. Eu tenho muitas coisas contra a gestão do presidente Modesto Roma, muita coisa eu apoio, eu posso não concordar com a forma como está sendo conduzido o Sub-23, mas eu apoio a ideia de se ter uma equipe Sub-23, eu apoiei a volta da equipe feminina, que logo depois a própria Conmebol se posicionou favorável a isso. Então eu acho assim, deixando um pouco a política de lado, eu concordo com você que faltou transparência, né, da gestão em alguns pontos. Eu mesmo,
há um pouco tempo, eu pedi, de uma discussão que eu tive com a advogada do Robinho, eu pedi à mesa que eu pudesse ter acesso ao contrato de empréstimo do Robinho. Eu estou há 2 meses querendo observar, não para questionar o presidente, mas para questionar a advogada do atleta que me questionou publicamente, né? Então, concordo com você, tanto, seja o Modesto, seja o próximo presidente, sendo o Modesto, o Pérez, ou o Rueda, ou o Nabil, que pelo menos que haja transparência. Acho que o que o Santos precisa, acima de tudo, é transparência. Eu sempre digo o seguinte: a coisa mais fácil no esporte é cuidar dentro das 4 linhas. Né? Quando você lida com pessoas, com a gestão de pessoas, com interesses diversos, né, a coisa se complica. Eu fico horrorizado de ver na política na política do Santos aquelas pessoas que apoiam desde que eu leve alguma coisa em troca. Né? Isso é no geral. Eu escutei isso de muita gente, inclusive de pessoas que eu não esperava escutar. E eu queria aproveitar essa oportunidade, Armando, para fazer uma defesa do Gazola, né, numa afirmação feita pelo presidente Modesto Roma, de que o contrato de venda do Neymar teria sido rubricado pelo Gonzaga, pelo Gazola. Isso não é verdade. O Gazola, inclusive, não estava em Santos na época da assinatura desse contrato. Ele estava de férias. Ele rubricou depois? Não, não existe a rúbrica do Gazola. Existe a rúbrica ou não existe a assinatura? Não existe a assinatura, não existe a rúbrica do Gazola nesse contrato. Nós conversamos sobre isso. Eu acho que o presidente Modesto foi infeliz na sua assertiva. Né? Eu também lamento muito que a gente tem um debate que nós, como associados do Santos, com alguém porque na medida que eu vendo o meu candidato para um associado, eu vendo pela proposta. Eu não consigo pensar que para promover o meu candidato eu preciso denegrir os demais. Né? E, infelizmente, né, seria importante que a TV Santa Cecília, numa próxima ocasião, filmasse os bastidores e visse os candidatos se abraçando. Porque na rua tem gente se esbofeteando. Esse é o nível da campanha. A gente olha o Facebook com acusações, com ameaças. Né? O Santos é muito maior que isso. Na segunda-feira estaremos todos juntos no estádio torcendo pelo mesmo clube. Não existe um santista que vá ao estádio torcer contra o Santos. Então, é preciso bom senso, é preciso, acima de tudo, e principalmente no sábado, quando as pessoas comparecerem à Vila Belmiro, que elas pensem única e exclusivamente no Santos Futebol Clube. Nossa torcida encolheu, né? É preciso fazer com que recuperar essa coisa por trás da marca Santos Futebol Clube, que extrapola as nossas fronteiras. Né? Eu, como viajo muito bem, o Armando falou, eu já conheço mais de 100 países desse planeta, e em todos eles todo mundo sabe quem é Pelé, todo mundo sabe quem é Neymar, todo mundo sabe quem é Robinho, né? E todo mundo sabe quem é o Santos Futebol Clube. Então, eu acho que é importante, eu até queria parabenizar o Armando por convidá-lo a vir à mesa. Porque o Armando está provando para todos nós hoje, e para você torcedor, para você associado, que a unanimidade é burra. Né? Nós temos aqui opiniões diferentes. Nós amamos, né, o Santos de maneiras, às vezes, diferentes. Mas e isso é o mais importante. Pode ter certeza que é o mesmo. Então. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, até porque eu sei que o Odir, ele é uma pessoa que defende a ideia do Santos mais fora de Santos, de 1000 maneiras, como você falou, né? E agora quem vai falar é um santista de Santos, né? Aqui nós somos realmente excessivamente bairristas, e talvez o Santos seja o maior patrimônio da nossa cidade. É que nem quando você tem um filho que vai para a faculdade. Você quer que ele vá para a faculdade, mas ele vai morar longe, ele vai... Então, você fica... A grande pergunta é se essa saída do Santos, de Santos, não vá se perder o controle sobre isso, não vá se tornar uma coisa que depois você não tem um processo reversível. Porque as pessoas, quando falam de tirar o Santos de Santos, por N motivos e por N maneiras, elas muitas vezes falam de uma maneira que parece que não vai voltar mais. Então, talvez isso seja, o que falte seja mais explicação, mais de como fazer isso. E outra coisa,
Nós brasileiros, se a gente, por exemplo, o Vladimir que acabou de vir dos Estados Unidos agora, eu já morei um tempo lá, todos aqui conhecem e leem muito sobre os Estados Unidos, eles são espetaculares em mídia, enquanto nós estamos engatinhando. Nós temos essa metralhadora chamada Santos Futebol Clube e não sabe, não é o Santos. O Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, eles não exploram 0,5% da marca, da força que tem atrás de uma paixão, porque atrás de todo time tem uma paixão. E a grande dificuldade, né, Odir, é você administrar um clube através da razão, quando você é impulsionado pela paixão, é cobrado pela paixão. É a própria coisa, viu, Vladimir, você estava falando de transparência, Odir, às vezes tu quer ser transparente com a tua esposa, mas fruto da paixão e dos ciúmes que ela tem de ti, tu acaba, eu não vou falar isso porque ela vai me encher o saco. Então é a mesma coisa, eu percebo que muitas vezes o cara entra para ser presidente do clube, e ele começa a expor os planos dele, mas aí um não concorda aqui, um distorce de lá, outro fala no seu. Aí ele começa a expor. Quando ele chegou no final da gestão dele, ele acabou com toda a transparência. Então, muitas vezes a gente fala da teoria, a gente fala da razão, e muitas vezes a gente esquece que o futebol, ele não é, infelizmente, ele não é regido pela razão. Tem uma paixão atrás que atrapalha tudo, né? Eu queria até, boa noite a todos, boa noite, Odir. No final do que o Ricardo falou, eu ia perguntar para você, Odir. Porque uma das propostas do Pérez é exatamente isso, que ele disse que se for o presidente eleito, o Santos vai passar a ter transparência, que todas as reuniões do Conselho Gestor serão abertas a todos, terá ata, será liberada. Sinceramente, você acredita que vai ter isso? Porque é o que o Ricardo falou. Não estou falando, não estou criticando a proposta, mas é difícil acreditar nisso. Você tenta fazer isso na prática, a proposta ela pode ser colocada, mas na verdade a realidade é outra. Existem muitas propostas que se falam, mas quando você está lá dentro para trabalhar, é totalmente diferente. Eu, sinceramente, não entendo um clube em que você vai fazer as reuniões, principalmente quem são os cabeças, o presidente com o comitê gestor. Tem decisões que tem que ser ali, entre quatro paredes. Flávio, então, eu estou pegando o gancho daquele falou e o que eu vi no debate. Eu acho que há coisas que podem ser usadas pelos adversários. O Pérez, ele quer implantar um sistema de balanços mensais. Eu falei, Pérez, será que é possível? Hoje o clube tem balanços trimestrais e no primeiro ano atrasou quase o ano todo, né? Só tivemos depois de 8 meses. Ele falou, não, é possível, conheço tais e tais empresas que fazem, é rápido, podemos fazer, temos de passar, o Pérez fala, passar credibilidade para o mercado. Hoje o Santos, infelizmente, não tem essa credibilidade, né? Pelos rumores todos, pelo que a gente vê. Onde você vê um clube que jogadores importantes, de repente, param de jogar, como o Zeca. O Cismone parou de jogar no clube, entrou com uma ação, não deu certo. Aí o Lucas Lima já quer ir embora e ficou muito evidente que ele levava cartão amarelo de propósito, minha opinião, tá? Também acho. Para ficar fora. Então, você não vê em outros clubes. Falta muita coisa no Santos. E essa transparência vai desde que, do endomarketing, quando o jogador chega ao Santos, como acontece na Europa, ele passa por uma imersão, ele vai conhecer a cultura do clube, vai saber das suas obrigações, dos seus deveres, né? Isso dá para se implantar. Eu, como jornalista, assim como o Armando, a gente aprendeu a viver com pouco dinheiro. E a gente tem orgulho de ser honesto. Então, já fui síndico de prédio e sei que sempre oferece uma caixinha. Tive o prazer de recusar, porque a gente tem uma certa vaidade. A nossa única riqueza é ser honesto, é ser transparente. E até eu falo muito para o Pérez, para o Rolo, e acho que a gente tem feito uma campanha assim. Vamos falar sempre a verdade, porque assim nunca cairemos em contradição. Porque se de manhã você fala uma coisa, à tarde outra e à noite outra, só para agradar o eleitorado, toda hora você sempre vai ser desmentido, vai ser desmascarado. Agora, o Pérez realmente tem essa intenção de transparência total, né? Só para lembrar rapidamente, é uma pessoa que já investiu muito no Santos. Então, mesmo que ele já tenha trabalhado no Santos e ganhado alguma coisa, isso daí não dá nem 30% do que ele investiu. Criou a ONG Santos Vivo, tinha um prêmio
da ONG Santos Viva, onde ele dava prêmios para os melhores santistas do ano, num lugar luxuoso, com a apresentação do Rodolfo Gamberini, da Mônica Waldvoga, tudo isso bancado pelo Pérez. Bancou aquele programa de rádio da Trianon, R$10 mil por mês de patrocínio. A gente que mexe com comunicação sabe como é difícil bancar um programa de rádio. Enfim, trouxe o Gabigol para o Santos, fez comigo, né, o dossiê. Hoje eu ouvi que o Ari Leal, que fez. Não, ideias de unificar os títulos brasileiros sempre existiram. De fazer com que a Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa valessem. Eu era criança na época, nós éramos, e sabíamos que o campeão da Taça Brasil era o campeão brasileiro. Então, quando o Pérez me chamou, aliás, primeiro ele chamou alguém do Palmeiras, um historiador, ele foi para a Portuguesa, o Pérez me chamou, eu era considerado de oposição, porque eu escrevia no site Santista Roxo, o único que me deu espaço, eu escrevia, mas, e era crítico como eu sou sempre. Fui crítico ao Marcelo Teixeira, ao Luiz Álvaro, ao Odílio, sou ao Roma. Eu sou chato, assim, sou virginiano, eu vejo o lado ruim, o lado que precisa consertar, não sei bajular e só elogiar. Então, foi um gesto nobre, o Marcelo Teixeira me trouxe, aceitou as ponderações do Pérez, e eu fiz esse trabalho que demorou quase 1 ano e meio, muita pesquisa, e hoje eu ouço que o mérito foi de um senhor Ari Leal, que pelo que eu ouço falar, não conheci pessoalmente, teve grande valor como historiador do Santos, mas a gente não pode tirar o mérito das pessoas. Eu sei quanto deu o trabalho, quanto foi duro brigar com toda a imprensa, a maior parte dela não santista. Era uma época que os 4 clubes de grande popularidade no Brasil não ganharam nada, Flamengo, São Paulo, Corinthians e Vasco, não ganharam nenhum título na época, na era da Taça Brasil do Roberto Gomes Pedrosa, e todos os jornalistas... Se tornaram grandes adversários nessa briga. Todos os jornalistas torcedores desses times me bateram, falaram que... O Kleber Leite chegou a falar, isso é uma babaquice monumental, quando nós fomos ao Rio apresentar. Então, nós tivemos de conviver, né, com todos esses e conseguimos. Mas ele briga com unhas e dentes pelo título de 87, né? Contra o Flamengo, né? Deixa eu só... Que legalmente foi do esporte. Né? Deixa eu só dar uma explicação. Eu estou recebendo aqui conselheiros, amigos, fazendo perguntas curiosas, né? Inclusive aqui, mas eu peço desculpa aqui, não dá para passar tudo. O programa hoje está um pouco menor. Vou tentar pensar só uma e o Edir, depois de um trabalho, ele responde. Obrigado. E a mesa também pode pronunciar. O que a maioria está convergindo aqui numa só pergunta é que tipo de alteração deve ser feita no Estatuto. Né? Porque tem muita coisa para mudar e muita coisa para manter. Porque tem coisa boa. A gente fala, eu vou fazer um intervalinho, okay. Então vai e vem rapidinho. Estamos apresentando Esporte por Esporte. Ficou a pergunta pendente, o que você mexeria de primeira se você pudesse? Armando, eu vou falar uma coisa agora com toda a sinceridade do mundo e vou colocar um problema para vocês, santistas de raiz, santistas que moram em Santos. Falando do Estatuto e já passando o problema. Para mim, a grande mudança não é essa coisa do presidente mandar, desde que seja feito com competência. O grande pulo do gato, se o Pérez for eleito, vai ser a votação do voto à distância. Eu sei que isso incomoda muito o santista de raiz, porque isso pode fazer com que o Santos, o poder sobre o Santos, deixe de se revezar entre algumas oligarquias da cidade de Santos. Temos a família Teixeira, a família Roma, e aí você vai abrir uma possibilidade para santistas do Brasil e do mundo inteiro, porque o Santos vai se abrir com voto à distância. Então, eu fiz o livro do Guga, e o técnico do Guga, do tenista, quando ele ficou em dúvida entre futebol e tênis, falou, olha, você quer jogar no interior de Santa Catarina, ou quer jogar futebol no interior de Santa Catarina, ou quer jogar tênis no mundo? Vocês tiveram mérito de alimentar um time de futebol, de criar um time de futebol que se tornou um dos mais importantes do mundo. Mas hoje, ele não cabe, é uma rolha de champanhe que não cabe mais no gargalo. Então, ou vocês convivem com isso,
Ou vão ter, para o Santos caber, vão ter de apequenar o Santos. Por quê? Para ele jogar na Vila Belmiro, ele só vai poder jogar para um público médio no máximo de 12 mil pessoas. 12 mil pessoas é um time médio. Mas ele joga em São Paulo, né, Odir? Veja você, Campeonato Brasileiro, ele tem que jogar, enfrentar o Corinthians, manda em São Paulo. Enfrentar o Palmeiras, manda em São Paulo. Enfrentar o São Paulo, manda em São Paulo. Aí vem o Campeonato Paulista. Mas o mando não é dele, Armando. Mando dos clubes. Nós tivemos jogos em São Paulo esse ano e outros anos com o Neymar, que dava 16, 15 mil pagantes também. Não, e outra Quando coisa, não tem muita atração em São Paulo, o torcedor do Santos, não é só São Paulo. Mas o torcedor do Santos, ele tem essa característica. Ele não é o torcedor, você que é mais velho deve saber mais do que eu, na época do Pelé mesmo, a Vila Eu sou Belmiro mais não velho tinha. que você, não sei, sou? Eu acho que sim. Não, cabelo preto você tem, mas eu não Na tinjo, época né? do Pelé, a Vila Belmiro também não ficava lotada sempre. O torcedor do Santos, ele tem essa Mas, característica. gente, nós vamos cair numa discussão que eu acho que não é interessante, porque levar o Santos para fora de Santos não é só jogar no Pacaembu. Eu acho que a gente tem que pensar em outras coisas. Eu acho que o Santos podia jogar um jogo brasileiro no Amazonas. Que lá tem um monte de gente querendo torcer para um time. Flamengo joga em Brasília. Entendeu? Né? Um jogo em Brasília, tudo bem. Eu acho que o Pacaembu é quase que uma sequência daqui da Vila Belmiro. Eu acho que o trabalho... E outra coisa, vamos botar na cabeça o seguinte, hoje a receita de um clube de futebol, de bilheteria, não passa de 10% de tudo que ele recebe. O que nós precisamos engrandecer o Santos é infiltrar ele no meio da população para que surjam novos torcedores, com embaixadas, com coisas, levar os nossos... O cara tem que, quando assinar o contrato com o Santos, se comprometer aí em 10, 12 capitais do Brasil, fazer tarde de autógrafo, que é que nem o americano faz quando ele contrata um jogador de basquete, ou o corredor de Fórmula Indy, ele é obrigado a ficar lá porque ele precisa promover o espetáculo dele. Então, hoje aqui, você chega no final de um treino, você fala para um cara, tu vai fazer... eles são tão burros, eles vão desculpar, mas o adjetivo é esse. Em vez de aproveitar para aparecer, você vai fazer a coletiva. Não, chama o outro, eu não gosto de falar. Não gosto de falar, acaba a tua carreira, Falta o endomarketing aí. Então, esse trabalho de marketing que a gente tem que fazer, como o nome é forte, é uma questão de trabalhar a paixão a nosso favor. Agora, e outra, quem já tem 8 milhões de torcedores, já tem um mercado absurdo. Nós só precisamos fazer esses 8 milhões virar dinheiro pro clube. Então, esse agora é o problema. eu só queria uma chance. Se você tem, como a gente quer, na nossa chapa, somos todos santos, chegar a 100 mil sócios em 3 anos, e é possível. Se o Benfica de Portugal tem 2 milhões de torcedores e tem 180 mil sócios, o Santos, que tem 8 milhões ou 7 milhões, pode ter até 300 mil, mas 100 mil é um número praticável, né? Boa parte desses torcedores, sócios, na hora do jogo importante, vão querer assistir. E você não vai poder fazer um jogo no estádio pequeno. Isso é uma realidade. Cidade de Santos, na década de 50, era a 10ª cidade do Brasil em população. Tinha mais população que Curitiba, que Manaus, que Florianópolis. Por uma contingência geográfica, Santos não pode crescer mais. Então, não é culpa de ninguém, é uma contingência geográfica. Hoje, Curitiba tem 1.700.000, quer dizer, Manaus tem não sei quantos, tem quase 2 milhões e tal. E Santos não pôde crescer. Infelizmente, eu digo infelizmente, que eu até torci para o pré-sal, dá muito certo, eu pensava na média de público da Vila Belmiro. Falei, puxa, com pré-sal vai ter mais gente da Petrobras, poder aquisitivo. Até nisso a gente torce. Por quê? Se aqui, na Baixada Santista, que tem 1,5 milhão de torcedores, 3% fossem os Jogos do Santos, você vê, já daria o quê? 40 mil. Então seria... Agora, não é isso que ocorre. Infelizmente, a Baixada Santista tem um poder aquisitivo baixo. E não é um demérito, porque se alguém de Nova York vier para São Paulo e falar, puxa, a sua cidade tem um poder aquisitivo baixo, eu vou ter de concordar. Então, isso não é bairrismo. Seria ótimo, todos os problemas seriam solucionados se o Santos pudesse jogar em Santos com um público de 30 mil pessoas. E a Vila já comportou isso. Outro dia o Guilherme Gomes Guacho mandou todos os públicos da Vila desde 65. Você é a favor do presidente ser eleito 2 anos, com direito a mais 2, um total de 4? Você é a favor de um mandato de 3 anos sem reeleição, ou 4 sem reeleição, também pode ser? Qual é o tipo de durabilidade que você quer dar ao mandato? Toda reeleição é ruim.
A do Luiz Álvaro foi ruim, toda a reeleição, em média, é ruim, tanto é que o Pérez é contra a reeleição. Agora, vamos ser sinceros, pelas leis do futebol brasileiro, o presidente não é remunerado. Vocês aqui em Santos acham que o Modesto Roma está vivendo como esses 3 anos? Está vivendo de brisa? Se ele não é remunerado, se a vida dele é próspera, então veja bem, não é uma crítica, não é nenhuma insinuação. Como não é remunerado, mas o Santos não é bico e o presidente, o vice-presidente tem de se dedicar ao clube, é normal que tenham se criado uma maneira de ser remunerado. Então, é mais transparente, profissional, estipular, sim, um salário para o presidente, um salário para o vice-presidente e não sei se outras pessoas. Eu não conheço um presidente remunerado no Brasil inteiro. Então, mas você acha que o Eurico nunca recebeu nada do Vasco? A gente sabe que depois dos jogos em São Januário, as malas de dinheiro iam para o Eurico somar na casa dele. Então, a gente fecha os olhos a muitas coisas e temos fechado esse tempo todo do futebol. Sou repórter, comecei em fevereiro de 77, no Jornal da Tarde, então são mais de 40 anos, vai fazer 41. Mas está na hora da gente chegar um dia e falar, não, isso não pode mais acontecer. Porque atrapalha até a nós, conselheiros. Chega um balanço, 20%, 30% daquela movimentação financeira não é explicada. Olha, eu digo, não está parando aqui o meu WhatsApp, rapaz. Pô, então eu estou dando audiência. Tá bom. Então tá bom. Vou convocá-lo mais vezes. E tem pergunta com saia justa também, olha aqui. Pode, ó, faça as mais cabeludas. Repete para ele. Pergunta fácil não tem graça. Tem que perguntar se o Pérez abraçou a ideia do estádio no oceano. Porque falaram aqui... Olha, isso daí é um post que eu fiz há uns 5 anos. Eu peguei um projeto do Barcelona e coloquei como uma curiosidade e um sonho. Já pensou se pudesse? Agora, é tão caro e eu fico surpreso. Eu não sei quem faz essa... Se são crianças de 10, 11 anos, eu entenderia. Agora, pegar algo, uma brincadeira, um sonho, e colocar como uma meta da nossa chapa... realmente, quando falaram que o nível da campanha, o Rueda falou que está muito baixo, a gente pega essas coisas, vamos fazer pergunta séria, né? Eu acho que a própria pergunta já denota quem está do outro lado, pelo amor de Deus. Armando, só para tocar nesse... Eu fico muito incomodado quando determinado tema ele é pegado e pinçado e parece que... Maldosamente Não. O assunto só se limita àquilo. Por exemplo, eu vi um dos últimos jogos do Palmeiras no Allianz Parque, que não devia ter 15 mil pessoas lá dentro, quando a média de público é de 30, 40 mil pessoas. A primeira coisa, você pode ter um estádio em São Paulo, você pode ter um estádio em Santos, em Piracicaba, Pirassununga, no Rio de Janeiro. Se você não tiver uma equipe competitiva, você não enche. Segundo aspecto, em relação à Vila Belmiro, é preciso quebrar alguns paradigmas em que o dono das cadeiras, eu sou dono da cadeira e acho que ela é minha propriedade e eu pago R$60 por trimestre. E eu, ao mesmo tempo, não estou dando lucro para o clube, estou dando prejuízo, porque se eu não vou no jogo, eu deixo de adquirir o ingresso. E aí eu sou no centro e não deixa ninguém usar. Isso tem que ser resolvido. E eu sou confrontado quando o cara vai para a Vila Belmiro, paga R$100 no ingresso, mais 30 de estacionamento, e quando você joga no Pacaembu, você paga 20, 30, 40. Então, quer dizer, tem a questão do preço. O segundo, que eu também acho isso, aí me perdoe, vai pela questão matemática. Se fala na reforma da Vila Belmiro e alternância de jogos, né? Eu posso dizer aqui para você que eu digo o seguinte, eu queria uma Vila Belmiro de primeira, confortável, estilo um Allianz Parque reduzido, tá? Com conforto absoluto. Vou gastar 100 milhões lá. Como é que eu faço para pagar 100 milhões? Quem é que eu vou vender o meu naming rights se eu não vou jogar 20 vezes por ano? Não vou. Você vai ter de ter parceiro para fazer. Então, mas é aí que eu estou falando para você. E esse parceiro só vai se associar com você se o clube tiver credibilidade. Mas se eu tiver... Aquela arena que o Roma anunciou lá no Conselho, nós não sabíamos de onde vinha a verba. Era para ser pago em 20 ou 30 anos, não sei. O Santos só teria direito... A média de público teria de ser acima de 18 mil pessoas
e o ticket médio há 2 anos seria R$ 82,00. Então, eu só estou falando para você o que é factível. O novo estádio, eu nem cogito. Mas se você faz uma senhora reforma na Vila, deixando ela 100% acomodar, eu posso te garantir, não vai faltar público na Vila Belmiro. Mas sabe o que está vendo hoje? Agora, quando você fala assim, mas a cidade de Santos não cresce mais. A Baixada Santista, nos próximos 10 anos, a Praia Grande vai ser maior que Santos. O potencial de crescimento da região é grande. Não é factível. O estádio do Monaco cabem 28 mil pessoas e disputa as principais competições da Europa no seu estádio. Eu só quero dizer o seguinte, Vladimir, desculpa. O que eu quero dizer é muito importante isso, porque o Pérez, eu não tinha essa ideia tão abrangente da situação do Santos. Eu também achava que tinha que jogar sempre na Vila. Na final de 2002... Não estou dizendo isso, hein? Pelo amor de Deus. Na final de 2002, eu fiquei bronqueado quando Marcelo Teixeira resolveu fazer os 2 jogos no Morumbi. Falei, pô, estamos ganhando todas na Vila, ganhamos de São Paulo, ganhamos do Grêmio, por que vai fazer a primeira, vai jogar no Morumbi? No entanto, o Santos jogou as 2 no Morumbi e ganhou as 2 do Corinthians lá. Às vezes o santista precisa acreditar mais na força dele. Sim. E não nesse esoterismo. Não, na Vila é o alçapão. O Santos perdeu 7 vezes na Vila esse ano. Perdeu até do que o torcedor chama Barcelona fake. E no Pacaembu só perdeu quando o mando de campo não era dele, para o São Paulo, 2-1. Então, não vamos criar, eu acho que dá para o Santos, se tiver um time bom, ganha em qualquer lugar. Mas o que o Pérez me falou, ele que tem essa experiência? Quando você senta à mesa com o patrocinador, ele quer saber qual a sua média de público. Puxa, sua média de público é parecida com a Chapecoense. Quantos sócios você tem? Puxa, a Chapecoense tem mais que você. Quantos jogos você tem transmitidos na televisão, TV aberta? O Santos hoje tem menos que todo mundo, brigou com a Globo e tal. Então, a Globo, quais são os 2 grandes dinheiros que entram para o Santos? Venda de jogador, infelizmente, qualquer time pequeno faz, e dinheiro da televisão, que é 80 milhões por ano da Rede Globo. Tá, só que a Rede Globo, que não é nenhuma santa, ao contrário, vai chegar na próxima reunião com o Santos, presidente que for, e vai falar, olha, estou pagando 80 milhões por ano para você, mas eu não estou transmitindo o seu jogo. E por esses índices aí, você fala que tem uma grande torcida, mas olha só a média de público, olha o número de sócios. Eu vou pagar 20 milhões por ano, é o que eu posso pagar. Não, mas é um absurdo. Você vai chorar para quem? Mas não. É por isso que o Santos abandonou a Globo. Sim, mas qual outra TV aberta, Armando? Porque abandonou... Mas isso tudo, vai me desculpar, mas aí o Pérez ele está colocando para vocês uma... Não, ele não colocou, ele colocou quando ele era do G4 Paulista, Sim, e eu estou colocando, não é agora... Ele está colocando uma coisa que é subjetiva, porque isso aí a gente não sabe se vai acontecer, até porque o Santos... Vai acontecer. Isso aí está para acontecer há quantos anos? Não, a coisa... Há quantos anos está para acontecer isso? O vida... Santos, eu volto a dizer, eu trabalho no jornalismo desde 2002, eu vi aquele time começado, que foi campeão brasileiro. Aquele time com o Robinho, com o Diego, ele teve público em 2002, porque ele despontou. Em 2003, o Santos disputava o Campeonato Brasileiro, pau a pau com o Cruzeiro. Fez uma baita Libertadores e às vezes a Vila não enchia. Então, o time com o Neymar, nós vimos outro dia aqui na Máquina do Tempo, um jogo com o Santos no Pacaembu, Neymar, o Santos ganhou de 4-1 ou 4-2, o Pacaembu estava com um público médio. É particularidade do Santos, Odinho. Então, isso aí dessas questões da televisão, das cotas, eu acho que é o cara colocar subjetivo, assim como ele vai falar do marketing. Só para dar um negócio do marketing. Há 15 anos que eu estou aqui, já vi um monte de candidato falar que marketing vai entrar, que vai melhorar, que vai fazer assim, que vai fazer assim, e não muda nada. Não muda. E também acho uma outra coisa para complementar o que o... Falar as coisas é muito fácil. Olha, quando está lá dentro é que é Santos, não estou defendendo o Modesto, mas eu estou falando que o Luiz Álvaro falava, o Odílio exige trabalho. falava. Agora, o que o marketing dessa gestão fez? Capa. Nós já vimos quando foi apresentado que era furado e demorou 2 anos num acordo furadíssimo para o Santos. Volvo. A gente vê o presidente, o vice-presidente, alguns diretores andando num belo carro Volvo para cá. Mas o que o Santos ganhou com essa parceria? Esse é o marketing do Santos? Não marketing para quem? Para o Santos. Veja bem, dirigentes o que o Ricardo falou do marketing, você vê um monte de coisas novas, que eu particularmente não gosto, às vezes até a gente critica, às vezes, que o pessoal dos jogadores, Ricardo, você vê os bastidores, os caras dançando lá no vestiário, isso tudo é marketing.
Mas adianta, porque é muito simples chegar e criticar quem está lá. O que eu estou dizendo é o seguinte, Odir, há 15 anos que eu estou aqui nessa mesa como jornalista. Eu já vi o presidente Marcelo Teixeira, depois Luiz Álvaro, depois o Odílio, e todo mundo entra e falando que vai melhorar. Mas o problema, eu não vou colocar a culpa nos caras de marketing, que eles são incompetentes, não é o problema esse. O problema é que é difícil mesmo. Não, só quem entra que vai saber que é difícil. Deixa eu fazer uma pergunta. Porque eu acho que quando as pessoas limitam a questão da televisão aos jogos em casa. E a emissora, quando ela vai comprar os seus direitos, ela também pensa em você jogando fora. Claro. Quer uma prova? Se na televisão tivesse, hipoteticamente, um Flamengo e Santos, ou um Flamengo e Atlético Goianiense, com a lógica da transmissão, qual seria? Flamengo e Santos. Flamengo e Santos. Então, o público, garanto para vocês, podem pegar, quando o Santos tinha Neymar, montou aquela equipe, olhe o público dos jogos do Santos fora de casa. A torcida adversária foi Pelé. O Santos, a gente quando olha o Santos como produto, tem que parar de achar que é uma via de mão única, não é? Tem outro conselheiro aqui que está vendo o programa, meu amigo Roberto Dias Torres. Olá, Armando. Boa noite a você. Todo respeito ao bom jornalista Odir Cunha. Obrigado. Não foi o presidente Modesto Roma que sugeriu as 3 chapas das oposições. Pergunto, para esclarecer, as oposições que tanto pregam gestão, esclarecer a razão das 3 chapas não conseguir a união para lançar um único candidato. Seria dificuldade em administrar egos? É verídico que o senhor Pérez foi o único candidato que, em uma reunião dos 3 grupos, não abriu mão de ser candidato a presidente? Saber se tem ciência do total de cotas pagas no período 2015-2017. E outra coisa para encerrar. Laor prometeu prestação de contas trimestrais. Cumpriu? Não. Parabéns ao programa e aos participantes da mesa. Um abraço, Roberto Dias Torres. Belas perguntas. Roberto, né? Roberto, abração. Roberto, serei breve. O Laor, eu não tenho nada a ver com o Laor, respeitei como presidente, acho que fez boas coisas, então respeito até, porque já não está mais entre nós, jamais faria alguma crítica. O Pérez, eu conheço bem essa história. Realmente, numa união de 3 chapas, que tem mais ou menos a mesma filosofia, é inadmissível que não tenha havido esse congraçamento da chapa. Houve a tentativa? Sim, houve a tentativa. Eu acho que, particularmente, eu mesmo era pré-candidato, você sabe, você até falou que se eu me candidato, você também se candidataria. É dois e jornalistas, nós certamente faríamos belos debates aí, Armando, claro, né? Históricos e tudo mais. Agora, o que aconteceu? Eu percebi que muitas chapas de oposição iriam jogar a reeleição no colo do senhor Modesto Roma, que eu acho faz uma gestão temerária. Né? Se ele estiver ouvindo, nada pessoal, mas acho que o senhor faz uma gestão temerária e se o senhor for reeleito, o Santos vai correr um risco de bater mais alguns recordes negativos. Mesmo com essas Como contas cair para a Série B. Pagou mais de 200 milhões, Odir. Então, pagou mais de 200 milhões, quer dizer, o Santos vendeu 3 jogadores, as joias da coroa, né, como dizem. Gabigol, Geovânio, Thiago Maia, recebeu 40 milhões adiantados do esporte interativo, que o Santos já é adiantado, porque isso só vai valer a partir de 1919, dinheiro do Neymar, etc. E ainda, nessa gestão, aumentou a dívida em 100 milhões de reais. Então, a gestão ruim. Agora, o Pérez. O que aconteceu? O Pérez é mais experiente que os outros candidatos. Há alguma dúvida? Então, o Roma talvez seja, mas entre o Roma e o Pérez tem uma visão mais moderna, tem mais experiência, mais competente e merece a sua oportunidade de ser presidente. Né? Porque o Roma vai ser reeleito se fez uma péssima gestão. Então, entre o Roma e Pérez. Agora, vamos ver. Rueda se expressa muito bem, parece que é um empresário bem-sucedido, ótimo. Mas está chegando agora e já quer sentar na janelinha. Então, por que não aceitou apoiar o Pérez como presidente, já que tem as mesmas ideias, e ao invés de falar que o Pérez não aceitou? Peraí. Então, o Pérez tem de abrir mão para alguém que está chegando agora, menos experiente que ele, menos experiente no meio do futebol. O Pérez que conhece diretores de vários clubes, foi diretor da Federação Paulista, conhece o pessoal da CBF, senão nós não teríamos conseguido a unificação. Ele vai abrir mão para o Rueda, ele vai abrir mão para o Nabil,
pro Nabil, que é, sim, um resultado da administração Odílio Rodrigues. Né? Muitas pessoas que trabalharam com o Odílio estão trabalhando com o Nabil. Apesar de eu respeitá-lo, eu acho que o Pérez tinha de ser o candidato. Odílio, você agora há pouco falou sobre o Modesto, né? Você chegou até a colocar em dúvida do que ele ganha, como é que ele trabalha, o que ele vive, porque ele vive no Santos o tempo inteiro. Então eu faço duas perguntas para você em relação ao Pérez, porque o Pérez até pouco tempo trabalhava no Santos. Se ele saiu do Santos, ele vive do quê? Qual é o trabalho dele? E pergunto a você também, você trabalha na campanha só por gostar do Santos, ou se a sua chapa ganhar, você vai ter algum cargo remunerado na comunicação? Boa pergunta. Eu não sei, o Pérez tem imóveis, eu não sei como ele vive, só que ele não está tirando dinheiro do Santos. Então, mas como nós estamos preocupados mas aí com o você Santos, não pode falar do Modesto, você não sabe como é que ele vive. Não, peraí. Se você está usando um sofisma. Não, você colocou agora há pouco, se você o Modesto, como é que ele vive? Se ele fica o tempo inteiro no Santos. E agora você responde que o Pérez não sabe se ele tem imóvel. Mas o Pérez prega... Então você também não sabe se o Modesto tem imóvel. Eu estou só colocando a realidade dos dois. Isso, Flávio. O Pérez prega o profissionalismo. Ele vai ter um salário e todo mundo vai saber qual é. É muito diferente do Modesto, que ninguém sabe qual é. Pode ser tanto 10 mil como pode ser 400 mil. Não, mas pode não ser nada. Ninguém sabe se ele ganha alguma coisa do Santos. Falta de transparência. Quanto a uma outra pergunta sobre mim, eu sou jornalista que, felizmente, fiz 3 livros sobre vida simples. Eu consigo viver com pouco dinheiro e viver bem. Então, tenho uma mulher que trabalha, tenho uma equipe, uma escola de tênis, a Suzana Silva, muito conhecida, e consigo viver bem com pouco dinheiro. Tenho meu imóvel, tenho uma sala comercial alugada. Então, amo o Santos, fiz 11 livros e amo. Se a chapa for eleita e me derem a oportunidade de trabalhar no Santos, me convidarem, aliás, tem o projeto A Cidade do Futebol, que envolve Santos, que eu gostaria muito de trabalhar, até para provar para as pessoas que eu gosto de Santos, conheço a história do Santos, e da cidade, sei que a Proplastic, lá na rua João Pessoa, número 10, ali o Santos foi fundado, a sede do Santos, na rua Itororó, foi sede de 1925 a 1952, pensão da Dona Georgina, tudo isso pode ser resgatado e virar pontos turísticos. O Santos, assim como a Flórida, a região das academias de tênis do mundo, Santos e a Baixada Santista pode se tornar a região das academias de futebol. É fácil? Não, é um trabalho insano, mas eu estou disposto a fazer. Então, agora, você vai falar, você vai ser remunerado? Ué, a gente precisa pagar as contas. Agora, não faço questão de ter nenhum alto salário, nunca tive, e estou vivendo bem, sou independente e não precisei aceitar 3 mil reais de patrocínio do meu blog quando me ofereceram, certamente para falar melhor de um candidato ou outro, sou independente e assim. Só uma coisa muito breve em relação a essa questão do porquê da não unificação, aí com a devida vênia, discordar do Odílio, porque eu também acompanhei, Odir não participei do Odir. Eu acho que todos sentaram à mesa com pré-condições. Isso já começou dificultando um acordo, né? Eu acho assim, a composição da chapa e de cargos, né? Essa falta de consenso não ficou limitada a posições chaves. Eu não acredito que a não união das oposições se deva a Nabil, Rueda ou Pérez. Uma série de cargos. Né? Porque haviam outras pessoas, outros interesses, outras composições, porque tinha o comitê de gestão, tinha a vice-presidência, tinha a formação do conselho. Então, eu acho assim, o fato de o pensamento ser muito parecido, né, deles não serem conflitantes, né, dificulta sim uma composição. Foi isso que aconteceu. De fato porque eu garanto a você que o Rueda abriu mão
do cargo de Eu presidente. sei, o Rueda concordou. O Rueda Ele concordou falou no em ser debate, vice do Pérez. Sim. E o Orlando Rolo, olha, porque o Orlando Rolo, todo mundo sabe, tem trabalhado muito nessa campanha, tem crescido muito, ganhado uma experiência. Nossa, ele mudou, quer dizer, ele tinha uma imagem rebelde. Bom, ele abriu mão de ser vice-presidente do Pérez para o Rueda. Só aconteceu isso que você falou, Vladimir. Outras pessoas da chapa, Fantástica União, não concordaram. Agora, eu pergunto, se você é um líder, se você está preparado para ser presidente de um clube, você não pode mudar uma opinião importante por decisão dos seus subalternos, da sua equipe. Tem que liderar com punch, né? Eu acho, não é, Armando? Deixa eu fazer só um intervalinho rapidinho aqui. Mas o Vladimir também não está errado, não. Eram muitos interesses para fazer aquela troca de figurinha. Não dava mais. A gente volta já para o bloco final. Estamos apresentando Esporte por Esporte. Estamos de volta aqui. Hoje o programa é um pouco diferenciado pelo tempo e pelo horário, né? Pelo tempo de duração e pelo horário que ele foi levado. Foi excepcionalmente porque tivemos aí o debate entre os 4 presidenciáveis. Eu quero pedir desculpa, não só a conselheiros, meu amigo Nuno Leal Maia, que está vendo o programa, o Nininho da X9, com quase 80 anos, gente maravilhosa que assiste o programa em toda Santos, muito obrigado. E ao José Calil, que assiste o nosso programa em São Paulo. Vem para cá, meu filho, está te devendo camarão até hoje, lembra? Está lembrado? Está lembrado? Então, eu quero deixar o destaque Flavinho, Vladimir, o Ricardo, por último, o Odir, que é o nosso convidado, e a gente promete volta ao assunto, que é um assunto gostoso, né? Mas aqui, você sabe que rádio, TV, jornal, né, são coisas que dependem de espaço, né? Esse é o detalhe. Flavinho. Bem, Armando, falando da eleição, né, a gente espera que seja uma eleição de paz na Vila Belmiro, né? São 4 candidatos, eu acompanho o debate hoje inteiro. Eu acho que os 4 têm suas possibilidades. Vai acabar tudo bem, porque os 4 são inteligentes e gostam do centro. Mas o problema não são apenas os candidatos, é o que o Vladimir falou agora há pouco. O problema é a turma dos candidatos. Alguns também se exaltam, alguns levam isso a... As cercanias. Passar dos limites, principalmente, eu concordo, infelizmente, em todas as chapas tem muita gente que só tem um interesse pessoal e não o interesse do clube, tá? Os candidatos, eu acho que todos têm a sua possibilidade. O Modesto, que é o presidente, o Pérez, o Ruedas e o próprio Nabil, que hoje também esteve aqui falando as suas propostas, e eu acho que todos eles têm suas possibilidades. Sinceramente, de tudo que eles falam, muitas coisas não acontecem depois. E isso é que me deixa triste. Muitas propostas que se falam antes, chega lá e não acontece. É por isso que a gente sempre tem que esperar entrar e ver o que vai acontecer. Eu lembro que durante a presidência do Marcelo Teixeira, a chapa do Luiz Álvaro vinha há 4 anos aqui. E muitas coisas que eles falavam era muito legal. Só que quando assumiram, eles detonaram o clube, porque colocaram muitos funcionários do Santos, funcionários ganhando absurdos de salários, e aí é que o clube começou a degringolar financeiramente. Então, volto a dizer, que os candidatos, eles tenham consciência que o Santos tem que ser mais importante de tudo. Vladimir, para você também, obrigado. Você não foi no nosso jantar, né, Vladimir? Infelizmente, não estava no Brasil, não estava no país, não pude comparecer. Mas viu pela televisão, viu pela internet. Mas eu vi as fotos, acompanhei as fotos. Lá. Pois é, eu estava mandando um abraço forte para parabenizar 25 anos. Obrigado, Vladimir. E mais uma vez, hoje você dando prova de como se faz o jornalismo, né? Afinal de contas, o Odir é o contraditório, né? Eu vou abrir esse espaço para ele nesse momento, mostra a tua isenção também, entendo o seu ponto de vista. Aliás, abriu espaço para mim, que ele sabe que eu sou de uma outra chapa, né? Mas tenho que te parabenizar e que o associado do Santos veja o exemplo hoje do Armando em abrir esse espaço para o Odir, abrir esse espaço para nós nesse momento, né? E que ele se confraternize após as eleições. Somos todos
torcedores, associados do Santos Futebol Clube, todos nós queremos o bem do Santos Futebol Clube, né? Independentemente de quem seja o presidente eleito, no próximo domingo, na segunda-feira, no primeiro jogo que acontecer na Vila Belmiro, estaremos todos lá gritando, torcendo, né? Que o próximo presidente possa montar uma equipe competitiva, que aí sim nós teremos estádios cheios, aí sim nós teremos bons patrocínios, né? Que ele tenha a inteligência, que ele tenha a calma, a paciência, a perseverança, né? De trabalhar pela recuperação do Santos, que ele entenda que o Santos é maior que todos nós, né? Que o Santos está aqui há 100 anos, ninguém aqui nessa mesa, ninguém associado do clube tem esses 100 anos de idade, né? Que o Santos é muito importante para nós, para a nossa história, para a nossa cidade, para o nosso país, né? Que isso seja respeitado, né? E que na segunda-feira os perdedores se unam aos vencedores, né? Que todos juntos possamos levar à frente o Santos que todos nós amamos. Obrigado, Vlad. Ricardo? Armando, primeiramente eu gostaria de mandar um grande abraço ao Fernando da Tennessee Carnes, que no dia 14 estará inaugurando a sua loja ali na Zona Noroeste. Pessoal da Zona Noroeste, ó, Armando Gomes vai estar lá provando uma picanhazinha na Tem muito Tennessee, e-mail, tem muito e-mail aqui que vem da Zona Noroeste. Então vai ser ali na Nossa Senhora de Fátima, onde era a agência do Banco do Brasil, uma loja lindíssima. Dia 14 estaremos lá com o pessoal da Tennessee. Quanto ao Santos, eu tenho uma música minha que dizem que Deus é brasileiro, né? Eu acho que Deus é santista. Porque eu acho que Santos era um time que... O Santos é uma cidade pequena e que tem um time que tinha tudo para dar errado. E até hoje, com ventos e trovoadas, sempre deu certo. Então a gente espera que Deus continue iluminando a cabeça das pessoas que comandam o Santos e mostrando cada vez mais que Deus é santista. Okay. Odir Cunha, meu querido Odir, muito obrigado. A gente pode ter nossas controvérsias filosóficas, mas jamais houve o desrespeito de cunho pessoal ou profissional. Um grande abraço, precisa vir ao programa aqui, venha. Você ainda vai para São Paulo, né? Quero agradecer o Odir, porque estava subindo, o motorista está esperando ele até agora. A Imigrantes está fechado, hein? Coitado. Vai ter que subir pela Anchieta, por minha causa, mas agradeço muito a sua presença. Aí a sua consideração final, Odir. Armando, estou muito agradecido pelo convite, é um gesto nobre e profissional seu, que não me surpreende, porque sempre todo santista o admira muito, sabe que você é um formador de opinião positivo do Santos. Agradecer ao Flávio, as suas ponderações são pertinentes e verdadeiras. Vladimir, Ricardo, grande compositor santista. Só para terminar, mandar um abraço para o Nuno Leão Maia, quando eu fui coordenador. Está vendo, está vendo. Tá vendo, Nuno? Aquela peça contando a história do Santos, peça de teatro, a gente ainda vai fazer. É a ideia, no aniversário do Santos, criar uma semana ou 2 semanas de artes, com vídeos, com peças, com livros. O roteiro musical para mim, por favor. Festival de música cujo tema será o Santos, exposição de artes plásticas, faz parte da cidade do futebol. E só para concluir, queria lembrar, sábado, né, convidar vocês todos a votarem, não importa a chapa, importa que o evento seja tranquilo. Faça uma festa, Um né? evento de santistas que se respeitam, né? As chapas do senhor Nabil Casnadar, do senhor Andrés Rueda, Modesto Roma e José Carlos Pérez, que eu apoio, mas respeito todos os outros. Agora, se você ganhou uma carteirinha quitada e vai votar para tentar influir na nossa eleição, principalmente você que nem torce para o Santos, olha, não vá. Há 5 ações, pelo menos até eu sair de casa, 5 ações de sócios que não estão ligados a nenhuma chapa no GAECO, no Ministério Público. E hoje as 3 chapas de oposição também entraram com uma ação no Ministério Público. Então é algo muito sério, é um crime, fraude eleitoral é crime, pode dar 4 anos de cadeia. Então não atrapalhe a nossa eleição. Que vença o melhor, nós somos santistas, nos alegramos e sofremos, mas deixa isso para a gente resolver entre nós. Não se misture. E boa sorte para todo mundo. Obrigado, Armando. Obrigado. Boa viagem para você também. Obrigado por ter ficado, viu, Dir? Pô, prazer. Obrigado. Agradeço muito. E ele falou uma palavra muito correta, que sábado haja uma festa. Vamos comer a feijoada, votar, ficar por ali, né? E é uma festa, não é uma briga. Eu vou lá com o intuito de votar e rever amigos, né?
É só isso, acho que está dito tudo, né? E no final do programa, agradeço mais uma vez e cumprimento mais uma vez o Departamento de Jornalismo e o comando aqui da casa, que deu uma demonstração de muita democracia e muita competência profissional. O debate foi um sucesso, né? Bem melhor que o primeiro, na minha opinião, com mais conteúdo, com mais propostas. Isso é que o povo gosta, isso é que o povo quer. Muito obrigado, senhoras. Muito obrigado, senhores. Estamos de volta amanhã no nosso horário normal, né? Ou seja, 23 horas, no caso, 11 da noite. Deus existe. Fiquem com Pedro Alcântara na sequência. Gratos, obrigado, boa noite, até sempre. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte joga limpo, bate forte e é líder de audiência. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui. Olha, nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte